Senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, se nós tivéssemos fora do plenário, eu diria que nós estaríamos com problemas de comunicação. E problemas de comunicação tem como resolver, quer seja de forma prática, mandando ligar o som, ou apelando para entes espirituais. Mas, senhor presidente, hoje a Comissão de Orçamento se reuniu, a reunião terminou há meia hora atrás, e aprovou a proposta de atualização do PPA, do Plano Plurianual, e da LOA, com as emendas, parte das emendas que foram feitas pelos senhores deputados. Então, nesse sentido, a critério do presidente, o orçamento já pode ser votado pelo plenário e admito que o será terça ou quarta-feira próxima, porque essa casa não pode encerrar os trabalhos legislativos sem votar o orçamento para 2020. E na lei orçamentária foram introduzidas expectativas de aumento de receita na ordem de 2 bilhões de reais. 1,6 bilhão aproximadamente, oriundos de ajustes nos parâmetros de crescimento do nosso país, tendo em vista a defasagem da estimativa, que são os parâmetros da instituição Focus, que em torno de junho de 19 para a presente data, dezembro de 19. E aí as expectativas da Focus foi de crescimento do produto interno bruto e a redução da inflação. E, além disso, essa casa aprovou uma modificação quando renovou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, incluindo no mesmo as receitas oriundas de uma sobralíquota de 2 pontos percentuais sobre o consumo de energia na faixa de 300 a 450 kWh mês de consumo. Então, com isso, o buraco do orçamento vai diminuir um pouco. E comecei por esse tema porque lá na Comissão de Orçamento aproveitei a oportunidade, porque o tema reinante ao longo dos últimos dias aqui no Parlamento foram as desvinculações dos fundos no que diz respeito a saldo de exercícios anteriores, onde desejava o Poder Executivo que esses saldos fossem direto para o Caixa do Tesouro. E visava o Executivo, incluindo, além dos fundos aqui encaminhados aos projetos de lei, estava incluso o FECAM e o FISED, que são fundos que derivam da arrecadação de royalties de participação especial. E isso tem gerado uma polêmica imensa, e eu tenho procurado olhar os diversos lados da questão. Por quê? Porque afirmava lá na Comissão de Orçamento que, quando assumi o presente mandato, coloquei como uma das 2 metas principais do meu mandato trabalhar
para ajudar o Estado a sair desse buraco imenso que ele está metido, né, onde as suas despesas são maiores que as receitas e que obriga o Estado a estar no regime de recuperação fiscal. Isso não depende de mim, nem depende só do parlamento. Nós podemos ajudar, mas depende também da competência do executivo, que não a tem mostrado. Ao contrário, tem mostrado que tem sido perdulário nas despesas. Aumentou em 20% o número de secretarias, quando devia diminuí-las, e mais recentemente criou até representação em Brasília com o título de secretário. Ontem eu verifiquei no RJTV a caça aos fantasmas lá na Secretaria de Esporte e Lazer. Vossa Excelência também deve ter visto. Cargos comissionados com pessoas que não prestam nenhum serviço ao executivo. São meros, não vou dizer nem cabo eleitoral, senhor presidente, soldados eleitorais. E aí começo a perceber que o governo tinha um discurso de seriedade na campanha, mas não o demonstra quando assume o governo. Se na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Esporte apareceram esses três, fico imaginando lá na Casa Civil, onde tem uma pleiade de futuros candidatos à vereança. Daqui a pouco a RJTV vai bater lá. Ora, se o Poder Executivo não dá exemplo, evidentemente nada se conserta. E, senhor presidente, se não houver seriedade, nós não vamos sair dessa difícil situação. Eu volto a dizer, meu primeiro compromisso é com a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Uma recuperação fiscal, para mim, não é cortar a cabeça dos funcionários públicos, como muitos assim o desejam. É prestigiar o funcionalismo público no que diz respeito à presença, à competência, à dedicação, o denodo, enfim, as qualidades do funcionalismo público, e diminuir sensivelmente os cargos comissionados, porque são cargos eventuais e passageiros que, em geral, não são ocupados por profissionais preocupados com a gestão pública, e sim por gente que ocupa o cargo numa eventualidade como complementação salarial ou para fazer política partidária e eleitoral. Então, essa é a primeira questão. A segunda, a necessidade imperiosa da gente renovar o regime de recuperação fiscal e renovar em novas bases, revendo o montante da dívida, postergando o pagamento do serviço da dívida, expurgando da mesma os valores que ali estão colocados indevidamente, tentando ter metas que sejam alcançáveis de fato. Então,
Esse é o nosso trabalho fundamental. E o segundo, senhor presidente, além de defender o nosso consumidor, que é sempre espoliado, é lutar por uma sociedade civil, laica e de combate permanente a toda sorte de preconceito. Então, eu queria reafirmar esse propósito do meu mandato com essas poucas bandeiras, né? A recuperação financeira do Estado, a defesa do consumidor e a luta contra o preconceito. Se eu não me desviar desses 3 objetivos, acho que estarei cumprindo a minha disposição para o meu mandato. E no ano de 19, que é o ano que está por se encerrar, daqui não mais do que uma semana, 10 dias, eu tenho convicção absoluta que me dediquei a esses temas. Por isso, fiz uso da palavra para realçar que a luta continua, senhor presidente.